Ordem de produção. Menu Produção. Ordem Manutenção. Após as estruturas cadastradas, podemos criar ordem de produção. De manutenção, que será exibida todos os processos que o usuário tem acesso. Colocar em confeitaria. Como padrão do sistema, todos os campos topo em tela são os filtros disponíveis. No caso, vamos criar uma nova ordem de produção, selecionando a empresa, clicando no botão incluir. Número do processo, caso eu queira informar algum número, poderia ser o pedido do cliente, alguma informação da cadeia de produtiva. A prioridade dessa ordem de produção na lista das ordens de produção em andamento, ou seja, eu posso priorizar para o meu funcionário qual a ordem de produção que ele deve trabalhar dentre as do mesmo dia. Uma data programada, então vou selecionar uma data de amanhã, uma hora que eu quero que ele inicie, eu quero que ele inicie amanhã às 7 horas da manhã. Seleciono o parâmetro de produção através do buscar registros, podendo utilizar qualquer um dos filtros acima. Vamos ver qual engenharia que eu tenho para bolo. Tenho essas três. Vou selecionar a bolo de chocolate de 5 kg. Quero fabricar esse bolo de chocolate. Seleciono o cliente. Caso seja para atender um pedido, seleciono o cliente daquele pedido. Caso seja para atender o estoque, eu posso selecionar eu mesmo como cliente, no caso a própria matriz. Observações que se fizerem necessárias. O estoque de produção já está cadastrado na engenharia, então vou acatar o mesmo. O estoque de perda não estava na engenharia, nesse caso eu não lançarei estoque de perda. E a quantidade que eu quero é programar, então eu quero 40 itens do bolo de chocolate de 5 kg. Clico no botão confirmar. Nos filtros acima, por padrão o sistema deixa em andamento, para trazer as ordens de produção de andamento. Então se eu carregar, vamos ter aqui todas as ordens de produção que estão agendadas. Com o código, número de processo, código do produto, SKU, descrição, a quantidade programada, qual é o cliente e a unidade de controle daquele item que eu preciso produzir. Se tivesse vindo de pedido, estaria a informação, a data de início, ou seja, já existiria turnos de produção. Estou no tipo confeitaria, quem cadastrou e quem alterou. Para isso, você faria para todas as suas necessidades. Então, vamos criar aqui uma segunda programação de bolo. Vamos agora tentar selecionar esse bolo de baunilha, 5 kg. Eu quero 35 para as 9 horas. E assim você vai criando, definindo prioridades, criando suas ordens de fabricação. O seu setor produtivo poderia trabalhar nessa tela para saber tudo o que ele tem para fabricar em determinado período. Agora vamos realizar a manutenção de uma ordem de produção. Então vou clicar 2 vezes na OP67, que é o do meu bolo de chocolate. Nos botões acima eu tenho o botão turnos. Vou clicar em turnos. Aqui em cima já traz o código e todos os detalhes de quanto que está programado para essa engenharia, ou seja, 40 unidades do bolo de chocolate. Vou clicar em incluir. Então vamos supor que eu estaria na data, né, no dia 28.
Comecei às 7h05 e ainda não tem uma hora de fim ainda. Poderia até apagar aqui a data final. Qual é a turma que está realizando a turma e o operador que está realizando esse apontamento? Observação do turno. Posso clicar em confirmar para confirmar essa informação de turno que eu acabei de digitar. Porém, eu também posso já clicar diretamente no botão de produção, que ele automaticamente incluiu aqui o registro de turno. Na produção, essa primeira tela é a tela de costume para a entrada de mercadorias, de estoque. Ainda não tem nada, então vou clicar novamente em incluir. Como eu tenho a engenharia cadastrada na operação da ordem de produção, o sistema já entende que eu estou fazendo uma produção desse produto, desse material, bolo de chocolate. Então aqui eu vou informar quanto que eu estou produzindo. A ordem estava para 40 bolos, eu poderia aqui digitar menos ou mais, ou a quantidade que está solicitando. Aí depende da sua produção, pois existem produções que para aproveitar o material acaba se produzindo um pouco mais e aquela excedente deixando em estoque ou até mesmo oferecendo ao cliente. Mas vamos simular aqui como se fosse a quantidade correta da produção. Então, estou fabricando 40 itens do bolo. Vou confirmar. Como na engenharia está ticado a opção de relacionamento entre produção versus consumo, o sistema exige o consumo nesse momento da produção. Então, como eu vou produzir 40 itens do bolo de chocolate, ele já me faz aqui no topo dos componentes uma quantidade sugerida para consumo, pois ele vai pegar a quantidade que eu estou produzindo vezes a composição que eu digitei na engenharia. Então, para fazer esses 40 itens de bolo de chocolate, eu vou precisar de 20 kg de farinha, desse saco de farinha. Vou precisar de 440 gramas de chocolate em pó e vou precisar de 140 ovos brancos do tipo 1. Todos aqui controlam estoque, claro. Porém, o chocolate em pó e o ovo branco, eles não têm restabilidade, somente controlam estoque. Então, nesse caso, no consumo, na definição de consumo, ele já está sugerindo o a consumir. No caso do saco de farinha, cada saco, apesar de todos serem do código 3077, cada saco de farinha ganha um ID diferente, como se fosse um RG. Então, agora eu tenho que definir de qual saco que eu estou tirando os 20 quilos. Então, por exemplo, eu posso ter pego esse saco aqui. Então, 20 quilos, dou Enter. Poderia alterar aqui também, o chocolate em pó, acabei usando um pouco mais, por exemplo. Poderia ter usado 0,48. Agora eu vou confirmar. Existe consumo acima da tolerância. Porque na engenharia eu defino a quantidade mínima e máxima de tolerância. Então provavelmente é esse chocolate em pó que eu cravei que eu não poderia, talvez, consumir mais do que 2%. Então vou voltar a 45 aqui para ver se passa. Vou confirmar novamente. Não passou, deve ser um valor menor. Vou continuar 44. Vou confirmar. Agora sim, ele deixou, fabricou os 40 itens do bolo de chocolate e já consumiu todo aquele estoque que eu defini. Saindo da produção, eu tenho aqui, acima do turno, a gaveta consumos, onde eu posso conferir o que foi consumido.
Então, 44 gramas do chocolate em pó, 140 itens do ovo branco tipo 1 e 20 quilos do saco de farinha, porém do saco 1291. E aqui uma abinha de totais para uma conferência mais resumida. Caso eu tivesse consumido 10 sacos de farinha, por exemplo, aqui teria uma linha só do total do saco de farinha. Vamos fechar. Nesse caso, então, agora eu vou realizar o encerramento do turno. Então, realmente, eu trabalhei das 7h10 até as 9h30, por exemplo. E vou encerrar. Desejo encerrar o turno 106. Sim. Nesse momento, ele já calculou as eficiências de tempo, produção e eficiência global do turno. Quantidade de horas trabalhadas, horas realizadas, o total produzido, o romaneio de produção. Vou fechar o turno. Na tela de ordem de produção, já foi atualizado aqui que eu produzi 40. Antes de encerrar a ordem de produção, vamos carregar aqui novamente. Você verá que a coluna também de executado, também já de 0 passou para 40. Então, através desse painel, o PCP consegue verificar como que está a execução de cada OP. Vamos clicar lá novamente. Vamos clicar em encerrar a ordem de produção. Desejo encerrar? Sim. Então aqui cravou a data de início e fim da ordem de produção. Ela já sumiu da lista de OPs em andamento, indo para a lista de OPs encerradas, obedecendo aqui a quantidade de dias. Caso eu necessite reabri-la, eu posso dar duplo clique novamente na ordem de produção e clicar no botão encerrar. Como ela já está encerrada, ela pergunta se eu quero recuperar a ordem de produção, reabrindo ela novamente. Da mesma forma, o turno que está encerrado, eu posso clicar novamente em encerrar e ele pergunta se deseja recuperar o turno. Sim. Caso eu precise corrigir alguma informação de produção, eu tenho que selecionar o turno, clicar em produção, dar duplo clique na produção realizada e clicar no botão excluir. Deseja excluir o ID de produção 1275? Sim. Ele exclui. Como na engenharia está amarrado a produção versus consumo, então, uma vez excluída a produção, ele também exclui os consumos. Uma vez cadastrados os motivos de paradas de processo, aqui no turno de apontamento você tem a gaveta paradas, onde você informa hora de início e fim de uma parada de processo. Então vamos clicar no botão incluir. Vamos falar aqui das 7h10 até as 7h15, ou seja, 5 minutos. Eu fiquei aguardando o forno. Vamos confirmar. O tempo de parada de processo, além de poder tirar relatórios futuros para saber quais são as suas paradas que mais consomem tempo na sua cadeia produtiva, ela também influencia no cálculo de eficiência de tempo de produção. Agora vamos a uma situação recorrente em vários clientes. Uma vez que eu cadastrei a receita do bolo na engenharia, na tela de parâmetros de produção, eu cadastrei a quantidade de cada ingrediente. Porém, ao realizar o apontamento de produção, eu percebo que pela quantidade sugerida e a composição que eu digitei, eu cadastrei a receita do bolo, ou seja, a engenharia, de forma errada. Então,
primeiro passo é corrigir na engenharia esse parâmetro de produção. Então, vou em produção, parâmetro de produção, manutenção, pesquiso a engenharia que eu desejo, no caso é o código 24, altero a composição desejada, então, no caso de chocolate em pó, não é 11, é 12 gramas. Feito isso, a receita do bolo, a engenharia de produção já está alterada. Porém, vamos fechar aqui a produção, vamos fechar o turno. Porém, quando eu crio uma ordem de produção, o sistema realiza uma cópia da engenharia de produção, da estrutura de produto. Então, aquilo que eu alterei agora não vai fazer efeito nesta ordem de produção ou em nenhuma ordem de produção que está em andamento, já criada. Para acatar aquela nova receita do bolo, eu preciso, na ordem de produção, na tela de ordem de produção, clicar em alterar e na gaveta atualizar a estrutura de produção. Deseja atualizar os parâmetros de produção dessa ordem de produção? Sim. Agora sim, se eu entrar em turnos, selecionar o turno desejado, clicar em produção, fabricar os mesmos 40 itens de bolo de chocolate, confirmar. Agora sim, a composição passou de 0,011 para 0,012. Caso você não queira liberar o acesso da tela de ordem de produção à sua equipe de apontamento de chão de fábrica, eles podem acessar os turnos através do menu Produção, Ordem, Turnos. Aqui, se ele digitar AOP e dar um Tab, ele já vai carregar aquela ordem de produção com os componentes aqui embaixo, com a sugestão e tudo mais. Ou, caso ele não saiba a ordem de produção, não tem nenhum formulário em mãos, ele pode clicar em Pendentes e aqui com os filtros acima ou somente com o tipo confeitaria, no caso selecionado, perceber que aqui o sistema já traz os em andamento. Se ele filtrar, ele vai verificar todas as ordens de produção que estão pendentes para ele realizar apontamento. Então, se ele dá duplo clique aqui, por exemplo, nesse bolo de chocolate, aí ele vai trazer o código da OP acima e aí ele faz os apontamentos de produção e consumo.